Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. E vamos dar sequência ao nosso estudo Cristianismo Simplificado, Dr. Augusto Nicodemos, acessível a todos pelas livrarias do Brasil. Respostas diretas a dúvidas comuns. E hoje, seguindo o capítulo 3, Pecado e Salvação, vamos para um estudo 2 em 1. Quem disse que sou pecador? Se sou pecador, preciso de salvação? Muito bem, vamos tentar responder algumas perguntas aqui, essas duas perguntas. Muitas pessoas têm dificuldades de reconhecer que são pecadores, ou seja, que vivem na prática do pecado. Elas alegam que são honestas, pagam seus impostos, são corretas em tudo, nunca terem roubado ou não bebem excessivamente, nem fumam. Mas para isso, verificar o que é pecado, precisamos falar sobre pecado, ou tentar aqui definir algumas expressões e tentar corrigir segundo a Bíblia. Por exemplo, temos algumas definições sobre pecado, distinção, pecado mortal e pecado venial, que são afirmações do catolicismo romano, fazem distinções, que existem pecados graves e outros mais graves. Na verdade, pecado é pecado. Pecado é avançar o sinal, avançar o limite que Deus nos dá pela sua lei, pela consciência que Ele coloca em nós, no nosso coração, de nós não ultrapassarmos certas linhas, certas fronteiras para a nossa destruição ou a destruição de outros. Então a Bíblia afirma que pecado é transgressão da lei, é o tropeço, é a queda. Um exemplo de pecado é mentir. Muito sério, a mentira é um pecado. Provérbios 19, verso 5, nos diz: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Período de quarentena, uma crise mundial, enfermidades e muitas mortes no nosso país e em outras nações. E recentemente tivemos um pronunciamento do senhor presidente alegando mentira a um ex-ministro, e o ex-ministro alegando mentira do outro. Então, logo querem apurar os fatos, porque as pessoas não aceitam mentiras. De certa forma, a mentira é um pecado. A mentira para um não é pecado, e para outro também não é pecado, não. Pecado não é algo particular, é algo que todos se sentem ofendidos. Então, mentira é mentira em qualquer categoria, em qualquer grupo. Em outro verso também, Provérbios 19, o verso 9, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Então, está nas investigações de ver quem está mentindo, e quem estiver mentindo será, de certa forma, punido, processado. Mas pecado é a quebra não de uma ética de um grupo, mas é a quebra do padrão moral que Deus estabeleceu entre seres humanos para eles se respeitarem no seu bem viver, numa ética, regras que não podem ser quebradas. Não é questão cultural. O pecado, de fato, é a transgressão da lei, a quebra da lei absoluta, universal e santa de Deus. De certa forma, os crentes são chamados a não quebrar essas leis. Deles é exigido esse limite, essa questão de respeitar o limite. Romanos 6, verso 1, o apóstolo Paulo tem em mente esclarecer e refutar algumas ideias do seu tempo, e que hoje também nós não devemos suportar esse tipo de pecado. Que pecado? Continuar vivendo em pecado. Romanos 6, verso 1 e verso 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que seja a graça mais abundante? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, alguém que continua no pecado caminha para a morte. Eu tenho uma certa resistência de falar nós somos pecadores. Olha, nós somos pecadores aos olhos de Deus. Todos nós somos pecadores, nós pecamos. Mas o crente, ele é classificado nas cartas de Paulo como santos, pessoas separadas para não pecar. Eles pecam, mas são separados, chamados para não pecar. Pecadores são aqueles que praticam o pecado, vivem na prática do pecado. Uma doutrina, ou até uma filosofia da nossa época, é o relativismo. Aquilo que não é pecado para um, pode ser pecado para outro. Algo cultural. Olha, não vamos levar aqui aos termos sobre questão de cultura, né? Cultura, comer com uma mão, não comer com a outra, não saudar alguém com um chapéu. A questão não é essa. A questão, o pecado é algo que é odioso aos olhos de Deus, algo que Deus odeia. De certa forma, Deus abomina o pecado. Então, de certa forma, todos os irmãos sabem que o salário do pecado é a morte. Então, não se brinca com o pecado. Quem disse que eu sou pecador? A resposta é: a palavra de Deus diz, os profetas disseram, os apóstolos. A Bíblia está recheada, posso dizer assim, de conselhos para não pecar. E também tem os conselhos, as advertências ou os preceitos para o que fazer quando pecar. Deve confessar o pecado. O pecado gera consequências. E é exatamente por isso que precisamos de um Salvador. Respondendo à pergunta: quem disse que sou pecador? Deus disse que somos pecadores. E a segunda parte aqui: se sou pecador, preciso de salvação? Olha, temos muitas necessidades básicas: comer, beber, se vestir, manutenção de nossa casa, quem tem automóvel, quem tem bicicleta, quem tem qualquer bem, manter isso. Necessidades básicas, a economia já fala isso, necessidades primárias. Mas a necessidade primária do ser humano, além de identificar o seu estado de pecado, precisa de salvação. O homem, a humanidade, precisa desesperadamente de salvação, mais do que todas as outras coisas. Salvação é a necessidade do ser humano. Algumas pessoas dizem que não precisam ser salvas. Essa é a maior prova de que precisam, pois com isso mostram que não estão conseguindo enxergar o problema. Por quê? Porque o pecado e a insistência no pecado, a prática do pecado, pode cegar os indivíduos. Muitas pessoas vivem em pecado e falam na igreja, e falam ao pastor, não enxergam o pecado e o erro, e dizem o seguinte: não vejo problema nisso. Quando a pessoa já não consegue sentir ou ter a convicção do pecado, mas a sua mente está cauterizada, está incorrigível, ele já se encontra no texto de Provérbios 16, verso 25. Provérbios 16, verso 25. 16 e 25 fala o seguinte: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando a estado de morte. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim dá em morte. O indivíduo está vivendo a sua vida tranquila, ganhando seu pão de cada dia, e não se dá conta do abismo que se aproxima. Ele não está pensando no futuro que é reservado. A verdade é que a Bíblia nos diz que todos pecaram e não podem alcançar o padrão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem está afastado. O ateu, o intelectual,
o homem honesto pela sociedade, ele está afastado, ele já nasce separado da graça de Deus. É necessário que um dia ele perceba que as suas boas obras, os seus bons pensamentos estão contaminados pela sua natureza. Nada pode ser feito quando algo já está contaminado, tem que ser refeito, o homem tem que ser purificado, tem que ser quebrantado, tem que ser colocado nele um novo coração, uma nova disposição para servir a Deus. A verdade é que todos precisamos de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Todos, mesmo aqueles que não estão preocupados com isso e nem se importam. Eu usei a palavra aqui, precisamos. Qual é o nosso problema? Nós, de modo involuntário, nós desobedecemos a Deus, mentimos, muitos adulteram, roubam, caluniam o próximo, caluniam autoridades, desrespeitam o seu próximo, acabam sendo odiosos uns aos outros. Muitas vezes ama o seu amigo, ama até o seu inimigo, mas alimentam o ódio por uma outra sociedade, por um grupo, é racista. Não digo que ele odeia a raça, mas ele não gosta daquela raça, não gosta daquele grupo específico, não se mistura, entre aspas, não convive com as pessoas, ele faz exclusão de pessoas. A verdade é que a verdade não pode se calar. A verdade não deixa de ser verdade porque a gente não acredita. Deus, por ser justo, tem de punir o pecado. Então imagine se alguém tem um pecado por dia. Quanto terá durante um ano? Um pecado durante 40 anos. Não é possível. Ainda que ele faça a bondade de acordo com a sua maldade, nunca vai alcançar, e já está contaminado. É necessário que venha alguém, nosso Senhor Jesus Cristo, sem pecado, o Filho unigênito do Pai, que de tal maneira ama aquele que nele crê, para que não sofra, não pereça. Então qual é a solução? Se sou um pecador, preciso de salvação, a solução é crer em Jesus Cristo, receber como Senhor, se render. Realmente eu não sou santo aos seus olhos. Santo só existe um, o Filho de Deus. E só existe também a Trindade Santa, o Pai Santo, o Espírito Santo, o Filho de Deus Santo. Mas nós não podemos recusar essa oferta, não a oferta de Deus, mas a oferta do Filho, se entregando em nosso lugar, pagando pelos nossos erros, nossos pecados, cometidos anteriormente na ignorância e cometidos agora. Resta para nós apenas viver esta vida que nos resta, nos entregar a Ele. Eu não sei se você sente no seu coração um pesar de pessoas que estão morrendo a cada dia nesse novo coronavírus. Muitos sequer tiveram oportunidade, não de não ouvir a palavra, mas de ser confrontados acerca do seu estado. Olha, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor que dá oportunidades. Vem a crise, Ele quer que as pessoas busquem Ele, ou busquem a Ele respostas, e a resposta está em Jesus Cristo. A resposta é sobre o nosso pecado. Como poderia ser salvo? Pecados perdoados. E a Bíblia nos diz com muita clareza que quem crer em Jesus não entra em condenação. Quem crer em Jesus, ele pode entrar não numa condenação, mas pode ser contaminado por um vírus e pode morrer. Mas imagine a pessoa ser contaminada por um vírus, contrair esse vírus tão letal e ainda perecer eternamente. Olha, quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. Salvação é isto. E todos precisamos de salvação. Respondendo à pergunta, se sou pecador? Sim, preciso de salvação. Que Deus te abençoe. Amém.